Primeiro, as mensagens que a gente gostaria de deixar, a gente fez uma ampla revisão da literatura internacional e nacional, né, sobre mercúrio, e o mercúrio é reconhecidamente um elemento tóxico, com consequências nocivas à saúde humana. A questão é que a literatura de valoração dos impactos do mercúrio ainda é muito incipiente, tá? Então, apesar de existirem alguns exemplos que a gente vai trazer aqui, né, eles ainda são escassos, né? Porém, é possível calcular os impactos do mercúrio e existem diversos métodos de valoração que podem ser aplicados e que a gente vai aqui mostrar um pouco para vocês. Então, múltiplos caminhos possíveis, né, para a gente calcular. Então, são ferramentas e que a gente pode, inclusive, escolher quais ferramentas a gente vai usar, né? Dentro do conjunto de ferramentas que trabalha com análise custo-benefício, a gente tem dois grupos maiores de indicadores e ferramentas, né? Que é a abordagem do capital humano, que considera, então, já em termos monetários, custo de morbidade, de mortalidade, de doenças causadas pelo mercúrio. A gente tem a abordagem de produtividade perdida, que vai estar mais relacionada com salários, com dias que a pessoa fica sem trabalhar ou que por algum motivo fica com salário reduzido, por exemplo. E a gente tem a abordagem do valor estatístico da vida, que é um indicador, na verdade, de disposição a pagar pela redução do risco de morte. Então, que vai buscar responder perguntas tanto sobre o quanto vale a pena o governo investir para reduzir um risco, de uma doença que gere um risco, né? Quanto qual é o tamanho do mal ou do dano, do impacto que um aumento num risco gerado, por exemplo, pelo mercúrio vai causar em termos de risco de morte também, né? No outro conjunto de ferramentas, a gente tem alguns indicadores que, apesar de serem a princípio não monetários, eles podem ser monetizados, como, por exemplo, então, o indicador chamado DALI, que em inglês é anos de vida ajustados por deficiência, que é muito usado na literatura de custo-efetividade e que pode ser monetizada, né? Então, a gente vai mostrar aqui como que pode ser monetizado isso. E após essa introdução teórica que eu vou fazer, a gente vai mostrar alguns casos de como usar, então, esses indicadores. Na literatura internacional, então, a gente viu três principais problemas, né, de saúde, doenças ou desfechos da contaminação por mercúrio, que é a perda de QI em fetos. Então, quando uma mulher grávida ingere continuamente, né, ou se alimenta de peixes contaminados com mercúrio, os fetos vão nascer com algumas debilidades ou que vão se refletir numa redução no QI. A gente tem sintomas neuropsicológicos, e temos também doenças cardíacas, ou seja, tudo isso são riscos aumentados das pessoas contaminadas manifestarem, né, esse tipo de doença. Então, aqui o passo a passo da valoração, lembrando que no nosso primeiro seminário a gente viu os impactos biofísicos, e hoje a gente vai vir para a segunda etapa de valoração econômica desses impactos biofísicos. A gente tem no começo dessa cadeia lógica o uso do mercúrio no garimpo. Então, a gente tem uma proporção para cada grama de ouro, a gente vai ter tantas gramas de mercúrio que vão ser despejadas no ambiente, né? Então, essa é a primeira proporção. No ambiente, esse mercúrio, né, ele vai se transformar, ele vai ser absorvido por peixes, vai ficar sedimentado no solo, na água, e principalmente os peixes, que vão ser um meio de transmissão, digamos assim, desse mercúrio, né, do metilmercúrio, eles vão ter, então, um aumento no nível deles de grama de mercúrio por grama de peixe, né, isso na natureza. O que vai levar, então, a um aumento da ingestão de mercúrio nas refeições diárias das pessoas que se alimentam, então, desse peixe, né? Com esse aumento nesse fluxo de ingestão, a gente vai ter uma variação no nível de mercúrio no sangue, ou que também pode ser diagnosticado pelo cabelo. Então, vai ter um aumento de microgramas de mercúrio por grama de cabelo, que é um dos indicadores mais usados, então, para indicar contaminação. E uma vez que a gente vá a campo
para tirar essa amostragem, então, das pessoas que estão contaminadas ou do nível de contaminação das pessoas, a gente vai achar que em uma amostra, algumas pessoas vão estar com um nível inferior aos limites estabelecidos, né? Antes que você tenha algum problema de saúde. Alguns vão estar ali próximos do limite, outros vão estar acima do limite. Então, o primeiro passo, dado a amostragem de contaminação, é definir qual é a parcela da população que está exposta vai estar exposta a níveis superiores ao máximo permitido. Então, por exemplo, se 10% dessa amostra tiver nível acima do limite recomendado, a gente vai passar para a próxima fase, que é então definir uma função dose-resposta, que a gente chama dessas pessoas com maior concentração de mercúrio no cabelo ou no sangue, dado que você aumenta em 1% essa quantidade, por exemplo, de contaminação na pessoa, qual é o aumento na probabilidade da pessoa ter algum problema de saúde, né? Isso que a gente chama função dose-resposta, tá? Então, uma vez que a gente tenha também da literatura de outras pesquisas, né, a função dose-resposta para cada tipo de doença, então cada tipo de doença vai ter uma resposta diferente a uma contaminação do mercúrio, a gente vai passar para a parte então de valorar, de atribuir valor econômico para a variação de bem-estar que esse aumento no risco de desenvolver as doenças ou desfechos vai gerar. Então, a princípio, a gente pode ter indicadores de tempo, de produtividade, que não necessariamente são monetários, e que depois, então, a gente precisa transformar eles em indicadores monetários, com métodos de valoração. E o último passo é agregar ou extrapolar esses dados à população, a diferentes faixas etárias, considerando impactos cumulativos ao longo das gerações, né? Então, seria o último passo da valoração. Aqui, realmente, a gente tem vários tipos de problemas de saúde relacionados ao mercúrio e, como vocês podem ver, é um encadeamento lógico complexo, né? Ele depende de vários passos. Então, a gente pode usar tanto diferentes métodos, quanto a gente precisa encadear diferentes métodos também, para até chegar aos valores. O que a gente vai fazer hoje, depois de eu passar essa intuição conceitual sobre os métodos, é usar e apresentar para vocês valores já calculados por Harvard, pela OMS, já consagrados pela literatura, para então aplicar a casos concretos, tá? E aqui, um dos métodos que ele vai ser chave por justamente estar presente em vários outros métodos, vários estágios aqui também que a gente vai mostrar aqui e outros indicadores, é o método de modelagem de escolha ou experimento de escolha, que ele é aplicado, então, frequentemente à economia da saúde. Eu vou explicar um pouco aqui a intuição por trás dele, tá? Então, nosso primeiro passo é mostrar todo o trabalho que a gente tem feito para entender a distribuição de mercúrio no meio ambiente, tá? Então, primeiro, a gente mapeou aqui os pontos de garimpo que vieram de informações da RAISG, do ISA, de outras bases de dados, e a gente colocou tudo em um mapa, que é esse primeiro mapa de pontos de garimpo, que está diferenciado então em garimpos ativos, inativos, sem informação. E a gente fez, então, um cruzamento com a amostra da literatura, que foi sistematizado pelo WWF e que foi complementado depois pela CSF também, com os pontos em que houve amostragem de contaminação da população. Então, aqui no mapa abaixo, a gente vê os pontos amarelos, são pontos em que as pessoas não têm contaminação que exponha elas a risco de saúde. Os pontos laranja já mostram pontos em que há risco de você ter alterações sensoriais ou impactos mais leves. E os pontos vermelhos são impactos que potencialmente podem ser mais graves e levar aos problemas que a gente vai falar aqui de saúde, como, por exemplo, o movimento desorganizado dos membros e problemas neuropsíquicos, né? A literatura mostra em geral, ou considera em geral, um raio de dispersão do mercúrio entre 4 quilômetros e 50 quilômetros do garimpo. E aqui a gente fez um esforço para tentar entender isso
numa escala maior, então cruzando esses dados dos pontos de garimpo com os pontos de amostra de contaminação. Então aqui esse gráfico mostra todos os pontos dentro da bacia do rio Tapajós, que tem então as mesmas características de água, características mais similares de fauna também, de flora, e a gente vê que existe uma correlação que a gente chama de decaimento de distância, né? Então, quanto mais próximo do garimpo, maior é o nível de contaminação. Então, esse é um primeiro passo, então, que a gente está dando. Ainda vamos aprofundar essa análise, que é uma análise de correlação, para justamente, então, mostrar que, sim, existe uma relação entre o garimpo e a contaminação das comunidades, que pode ser, então, exemplificado aqui, primeiramente, por esse gráfico de correlação de decaimento de distância. Tá? Então, o primeiro passo aqui, então, considerando esse passo a passo ali da população com nível superior de contaminação superior ao limite recomendado, a gente faz o seguinte procedimento. Então, a gente primeiro precisa ter uma amostra de uma certa população e a gente vai então entender, a gente vai comparar, na verdade, essa distribuição de contaminação com o nível máximo aceitável, digamos, que é o deles chamado NOAEL, que é a sigla em inglês para nível máximo sem efeitos adversos observáveis. Todo mundo que tiver com nível acima desse limite vai ter uma probabilidade aumentada de desenvolver problemas prematuramente. Ou seja, se uma pessoa tem geralmente 5% de chance de ter um infarto, se ela tiver nessa probabilidade aumentada, ela vai ter 6%, por exemplo. Então, ela vai ter 1% a mais. E a gente vai, então, fazer o próximo passo de mensuração, que vai ser a função dose-resposta, tá? Com ela. Aqui, esses gráficos são exemplos do que a gente achou em campo, aqui com todos esses pontos que a gente pegou da literatura. Então, as medianas das populações, vocês podem ver que elas estão no limite entre serem consideradas não contaminadas, abaixo do limite, e estarem acima. E vocês podem ver que uma boa parte dessas amostras ela já está acima do nível que vai gerar alterações sensoriais e uma pequena parte acima dos níveis que vai, inclusive, causar nível de movimento desorganizado dos membros. Só que quando a gente vai olhar para os valores máximos, ou seja, da pessoa que em uma determinada comunidade, entre todas as que a gente analisou, tem um nível máximo de contaminação, a gente já vê que a figura é bem mais grave. Então, que foi como aqui, o mapa passado mostrou. A gente tem uma parte muito grande, tá, das amostras já apresenta pessoas com níveis sérios, né, de contaminação, que vai então cair nessa parte da população em que a gente precisa calcular a função dose-resposta, porque elas estão expostas de fato a um aumento no nível de risco de terem essas doenças. Então, o que é a função dose-resposta? Ela é a relação entre contaminação por mercúrio e os problemas de saúde que podem ser gerados. Então, se, por exemplo, o nosso indicador, que é de micrograma de mercúrio por grama de cabelo, aumenta em 1%, quanto aumentaria o indicador de desfecho? Pode ser de morte, de doença, de perda de QI, né? Então, por exemplo, se você tiver nessa faixa de risco e tiver um aumento do seu nível de contaminação em 1%, você vai ter um aumento na probabilidade de ter um infarto de, por exemplo, 6%, tá? Essa é a função dose-resposta. E com base nisso, a gente vai valorar o quanto que é o prejuízo de você ter 6% a mais de probabilidade de ter um infarto ou de ter perda de QI, etc. Tá? Então, como que a gente vai medir, de fato, essa variação no bem-estar, essa variação na qualidade de vida que você vai ter, por exemplo, se você tiver um infarto, depois de você ter um infarto, né? O risco de morte que vai estar aumentado ou a redução de produtividade, como que a gente vai valorar isso, tá? Então, a gente vai usar os métodos de valoração para então ver essa variação do bem-estar causada por uma variação no risco de você ter doenças. E eu vou passar um pouco sobre uns pressupostos básicos da teoria de valor para a gente alinhar aqui também com
quem não é economista, entender um pouco dos pressupostos que estão por trás. Então, a teoria do valor considera que o valor ele é medido em termos de utilidade marginal. Basicamente, então, o valor se refere a uma variação no bem-estar. Ele não se refere a um nível absoluto, mas a uma variação, sempre. Que é a consequência de uma mudança num cenário sobre a sua utilidade ou sobre o bem-estar. E o valor depende do contexto em que o bem que você está avaliando está inserido ou que você está inserido. E ele varia também com o método de valoração. Então, aqui nesse gráfico, aqui do lado, a gente pode ver, por exemplo, serviços ecossistêmicos que foram avaliados por diversos estudos, diversos métodos, e essas barras elas dão uma noção de como pode variar um serviço ecossistêmico X, né? Dependendo do contexto em que ele está inserido, dependendo do método que ele vai ser medido, né? E que pode variar, são perguntas às vezes diferentes que cada método vai acabar respondendo. Então existe uma variação, tá? Não existe um valor absoluto verdadeiro, digamos assim. Existem nuances aqui que a gente vai apresentar um pouco o porquê elas existem, tá? Então, primeiro, o valor é incremental, ele é marginal e ele vai se referir a uma mudança em comparação a uma tendência, ou uma linha base, ou um status quo. Então, por exemplo, como eu falei, se você tem um risco normalmente de 5% de ter um infarto, o valor de você não aumentar esse risco para 6%, de você evitar, né, que esse risco vá 100%, vá a 6%, é então o valor que você vai estar disposto a investir para evitar esse risco. Por exemplo, é o valor da variação do risco. Tá? Outro pressuposto importante é que o valor é incremental, né? Então, a utilidade marginal que a gente fala é decrescente de um bem. Quanto mais de um bem você tiver, mais substitutos você tiver, em geral, menor vai ser o valor marginal dele, incremental. Por exemplo, um copo de água que você pode comprar ele por R$ 1, né? Quando você vai valorar ele talvez, por exemplo, a sua disposição a comprar uma garrafa de água, se você está do lado de um rio que tem toda a abundância de água para você beber, vai ser zero, porque você não precisa comprar aquilo se você tem um substituto, né? Por outro lado, se você estiver perdido num deserto com muita sede, aquela mesma garrafa de água vai ter um valor enorme para você, né? Então, isso ilustra um pouco como o valor, no fundo, ele está muito mais atrelado a um contexto da sua demanda, da sua utilidade que você vai expressar ali quando você vai comprar ou vender algo, do que a um preço definido em si, né? Então, por isso que é importante a gente fazer a diferenciação entre indicadores de valor e o preço, tá? Então, nesse exemplo do copo de água, da garrafa de água, ela vale R$ 1, mas como eu falei, no fundo, o valor, ou seja, a disposição a pagar, a utilidade que ela vai ter para você, ela vai ser completamente diferente se você estiver do lado de um rio com água potável ou se você estiver perdido no deserto, tá? É a mesma questão se a gente for imaginar alguém que roube essa garrafa de água, né? Se um juiz for calcular o valor de indenização, digamos, né, para alguém que foi roubado uma garrafa de água, só que ela estava no meio do deserto. Você não vai indenizar ela em R$ 1, que é o preço da água. Na verdade, aquilo, às vezes você pode até tirar a vida da pessoa por essa garrafa de água, porque ela tinha realmente um valor muito maior. Ela poderia ter o valor da vida da pessoa até. Então aí que a gente começa a diferenciar a disposição a pagar pelo preço, tá? Então o preço é algo homogêneo dado pelo mercado, mas que ele não contém todos os elementos de valor que a gente tem com alguns métodos que vão chegar até a disposição a pagar, tá? Então, por exemplo, os métodos de preferência declarada, que são baseados em questionários, eles conseguem interpretar a disposição a pagar de fato por um bem, que é o nosso indicador de valor, que a gente vai trabalhar aqui. Então, por exemplo, uma garrafa de água no deserto, às vezes a disposição a pagar dela vai ser R$ 1.000, vai ser R$ 1 milhão, né? Vai ser muito maior do que o que seria um preço de mercado.
E a mesma coisa de disposição a uma pessoa vender, que seria um indicador semelhante, né, ao de disposição a pagar. Por quanto você venderia uma garrafa de água se você estivesse no deserto, né? Então o valor seria muito mais alto do que um preço de você ir na vendinha ali do lado. Então, numa vendinha, né, aqui na esquina na cidade. Então aqui eu queria só então deixar claro a diferença aqui entre valor e preço, tá? Que a gente vai trabalhar então nessas apresentações. E o desafio da gente trabalhar com decisões sociais é que não existe um objetivo social claro, ou seja, não existe um valor homogêneo, justamente porque os contextos mudam, a oferta, a demanda muda e não, as preferências por um bem ou serviço mudam, e o nosso grande desafio é ponderar essas preferências, tá? Então a gente tem justamente uma disputa de valores, assim como, por exemplo, às vezes alguém que é a favor do garimpo pode falar que não se importa com a questão do mercúrio. Outra pessoa pode falar que não, eu me importo, e inclusive eu estou vendo aqui que eu tenho um parente doente, né? Então a gente tem uma disputa no fundo de valores de pessoas que estão contra o valor, pessoas que estão a favor, pessoas que sentem mais um impacto, pessoas que sentem menos esse impacto, grupos de risco, pessoas que não estão em grupos de risco, por exemplo, e a gente precisa ponderar isso, tá? Então é importante a gente ter claro que o valor emana da preferência das pessoas, tá? Ele não existe um valor abstrato, absoluto, único, verdadeiro. Ele funciona muito mais como um resultado de um plebiscito, um resultado de um leilão. Ele é uma ponderação de perspectivas, de preferências, tá? Entre os conceitos chaves aqui de valoração para a gente ver é o conceito de variação compensatória. Então, a gente, para conseguir dar valor para um bem intangível, a gente precisa comparar ele com outros bens tangíveis, tá? E o nível de indiferença entre você combinar uns cenários mais complexos, por exemplo, aqui que nem nesse exemplo, um cenário com bem tangível de renda, né, uma renda monetária, em comparação com bem intangível, que é a qualidade de vida, a qualidade de saúde, né? Em um cenário A, você teria uma qualidade alta de saúde com uma renda, por exemplo, de R$ 10.000. Em um cenário B, com uma qualidade média de saúde, qual é a renda que você precisaria ter para você se sentir indiferente entre as alternativas? Então, por exemplo, se você tiver uma qualidade de saúde alta, com R$ 10.000, e uma qualidade média, digamos assim, você passa a ter dor de cabeça, mas você teria uma renda de R$ 20.000, aí você fala, não, se eu dobrar minha renda, eu me sinto indiferente entre ter uma saúde plena com R$ 10.000 e uma saúde um pouco pior com uma renda de R$ 20.000. Esse nível de indiferença, que é o que vai dar para a gente, então, essa relação, essa ponderação entre os atributos e essa relação de valor, no fundo. Tá? A gente vai, então, comparar variações em bens tangíveis e bens não tangíveis, em dilemas. Tá? E para isso eu vou mostrar alguns exemplos aqui dentro do método de experimentos de escolha. Outros métodos possíveis, então, de valoração, eles se referem, por exemplo, ou eles têm como base informações sobre preços de mercado, quando existem, ou seja, muitas vezes não existe preço para alguma questão de saúde e ainda assim a gente tem que valorar. Mas, por exemplo, se uma pessoa deixa de ir para o trabalho ou deixa de conseguir atuar em um projeto que geraria uma receita para ela, para isso tem preço de mercado. A gente sabe qual que é o salário da pessoa, a gente simplesmente multiplica, né, aquilo que foi perdido pelo salário. Mas existem alguns cenários em que essa relação não é tão clara, não é tão direta. Então, por exemplo, o risco justamente, né, de você morrer, o risco adicional de você ter uma profissão arriscada e morrer, muitas vezes você pode aceitar esse risco desde que você seja recompensado. Então, você pode ser um instrutor de mergulho para turismo e ganhar R$ 10.000, mas e se te oferecerem um emprego de mergulho de profundidade com alto risco de morte? Aí você vai ter que você só aceitaria se você tivesse um adicional do seu salário. Então você não vai considerar o valor desse risco adicional, o risco do seu salário inteiro, mas a diferença entre um salário padrão e um salário com
uma exposição ao risco, por exemplo. Então, é algo que é revelado indiretamente pelo mercado, é um outro grupo de valoração. Tá? São interpretações sobre escolha de mercado. O terceiro ponto seria o que nós declaramos ser importante, então, em métodos que simulam leilões ou plebiscitos, que se referem, então, justamente à disposição a pagar para você, por exemplo, reduzir um risco de saúde. Tá? Então, a gente simula cenários e vê como as pessoas reagem a esses cenários em comparação a outros atributos tangíveis, como, por exemplo, salários ou pagamento de impostos, etc. Né? E, por último, a gente tem um grupo que é uma categoria de valoração que está relacionado aos custos de mudanças que supomos ser semelhantes e valer a pena. Tá? Ou seja, às vezes a gente não tem informação sobre os benefícios exatos sobre da qualidade de vida, né, de uma pessoa. Nossa, como medir a qualidade de vida de uma pessoa? E a gente usa uma proxy, né, por exemplo, do custo de tratamento para você conseguir essa qualidade de vida maior. Tá? Então, é um grupo que está dentro do que a gente chama de custo-efetividade, ou, por exemplo, métodos de custo de reposição, em que a gente vai supor que algumas trocas valem a pena, trocas de bens intangíveis por tangíveis também. Tá? Então, passando por essa breve explicação, tá, sobre os métodos de valoração, eu vou explicar um pouco sobre dois indicadores importantes para a gente entender como valorar o bem-estar, né, a variação de bem-estar causada pelo mercúrio dos garimpos. Tá? Então, essa figura mostra, por exemplo, uma pessoa que está ali com 60 anos de idade, vivendo plenamente sua vida, tá? E com 66 anos ela passa a sentir algum problema de saúde, que tem uma redução no bem-estar dela, tá? Então essa barrinha vermelha seria a redução. Até que chega um ponto que a pessoa fala, bom, vou ter que fazer uma cirurgia, vou me tratar, né? Ela vai ter um custo de tratamento, depois ela ainda vai ter uma recuperação no ano seguinte, então ela vai ficar 3 anos vivendo pior do que ela estava assim, do que ela estava vivendo antes. E no final ainda ela pode ter uma morte prematura, tá? Então no último ano, como uma decorrência de longo prazo dessa cirurgia, dessa doença, né? A nossa questão tem alguns desses critérios que eles são monetários, por exemplo, a perda de produtividade da pessoa, o custo de tratamento, mas tem alguns que não são monetários, como a morte prematura ou o sofrimento que ela tem durante essa doença. E a questão é como ponderar esses critérios, então, monetários e não monetários. Tá? Uma pergunta possível para a gente valorar, então, esses danos para a política pública ou para fins de indenização, por exemplo, seria quanto vale a pena o governo investir para reduzir riscos de determinada doença ou morte? Tá? Ou, pelo lado de indenização, né, qual é a perda de se aumentar um risco de determinada doença? Tá? Então, isso tudo para ilustrar que a gente está lidando aqui com riscos, né, de alguns desfechos, riscos de doença, riscos de morte prematura. E a gente tem, então, como eu disse, um grupo ali que está ligado aos métodos de custo-efetividade e outro de custo-benefício. Custo-efetividade não necessariamente monetiza tudo. Alguns indicadores, como o DALI e QALY, que são anos ajustados por deficiência ou anos ajustados por qualidade de vida, eles são dados em tempo, em ano. Então, se você fala, eu perdi um DALI da minha vida, você perdeu um ano de vida. E isso não está monetizado a princípio. A gente pode monetizar, então, com esses outros métodos, que são os métodos monetários, que é o de abordagem em capital humano e de valor estatístico da vida, que eu vou apresentar aqui para vocês. Então, a gente está encadeando aqui alguns métodos e esses métodos têm alguns pesos implícitos. Então, quando a gente compara tempo de vida com qualidade de vida e a gente quer botar tudo em uma unidade de medida em comum, a gente precisa ponderar, a gente precisa ter um peso, né, entre você passar 10 anos sofrendo ou morrer um ano mais cedo por um desfecho, tá? Ou você passar 20 anos com uma produtividade mais baixa, né? A gente precisa ponderar esses todas essas possibilidades de variação no bem-estar.
Para isso, eu vou mostrar aqui, então, para vocês rapidinho, o método de modelagem de escolha, que é um método que está dentro da categoria de preferências declaradas, que são os métodos baseados em questionários estruturados, que são os métodos capazes de interpretar a disposição a pagar. Os métodos de experiência de escolha, eles vieram também de um tipo de análise estatística econômica chamado de modelo de escolha discreta, que foi desenvolvido pelo Daniel McFadden, que é Nobel de Economia, no ano 2000, e que hoje em dia é aplicado tanto para a área de valoração ambiental, como de saúde, de marketing e transporte, por exemplo. Então, é um método amplamente utilizado, que ele faz, então, a análise de padrões de escolhas e dilemas, e daí ele vai derivar o valor. Tá? Ele vai fazer essa comparação. Então, ele vai entrevistando pessoas com preferências diferentes, ele vai interpretar como essas preferências variam em cenários hipotéticos, e vai traçar uma relação entre a probabilidade de você escolher um cenário e o valor econômico desse cenário, tá? Ou desse atributo. Para DALI, por exemplo, né, que são os anos de vida ajustado por deficiência, esse critério de custo-eficácia, o DALI se propõe a ponderar, então, uma variação na expectativa de vida, ou seja, você ter uma morte um ano mais cedo, com a qualidade de vida, tá? Então, por exemplo, como você pondera aqui nesse caso, né? Você ter uma redução na sua qualidade de vida durante 20 anos ou uma redução da sua qualidade de vida, né? A gente precisa valorar isso, a gente precisa ponderar, é o primeiro passo aqui, né? Então, o DALI, ele é uma unidade de tempo, tá? Ele é medido em anos ou anos equivalentes, justamente porque é um ano ponderado, e ele tem um peso por trás dele, tá? Que é um peso que varia de 0, quando a pessoa é saudável, para 1, quando é a morte, digamos, é o pior cenário, tá? E esse peso, então, é multiplicado por cada ano que você tem essa redução, digamos, essa redução da sua qualidade de vida, tá? Então, você pode perder, por exemplo, se você tiver uma anemia severa, tá? Todo ano, você vai estar perdendo 0,12 DALI, tá? Por ano. Então, ao longo de 10 anos ou 9 anos, você vai perder um DALI inteiro, ou seja, vai ser equivalente a você ter uma redução na sua expectativa de vida de um ano, tá? Então, essa daqui é uma tabelinha que a gente usa também da literatura, que tem vários tipos de doenças, desfechos, problemas em geral, e o peso que cada uma dessas doenças vai ter, né? Então, a gente tem, por exemplo, ali os pesos mais graves, vai ter psicose grave, vai ter quadriplegia, aí você realmente vai estar num estado muito grave de perda de bem-estar, que ela vai valer muito mais no sentido de ser muito mais grave do que você ter essas questões de peso menor, como baixo peso ou diarreia, anemia, etc. Tá? E como que é dado, então, esses pesos? Né? A gente tem aqui um peso numa escala de 0 a 1. Como que a gente pode chegar a esse peso? Por exemplo, né? Então, o método de experimento de escolha, ele vai comparar, aqui um bem simplificado, alguns cenários. Tá? Então, por exemplo, o primeiro dilema, ele vai mostrar um cenário em que você tem uma expectativa de vida de 80 anos, porém com uma qualidade de vida mais baixa, com alguma doença. E um cenário B, você pode passar a sua vida inteira saudável, mas você vai ter 5 anos a menos da sua qualidade de vida, da sua expectativa de vida, né? 75 anos. E aí você pergunta para as pessoas, que pode ser tanto pacientes, quanto podem ser especialistas, médicos, ou podem ser também o contribuinte. Depende da pergunta de valoração que você estiver fazendo, para que você vai usar. E você vai perguntar para a pessoa o que ela prefere mesmo, né? Você prefere ter uma vida saudável por 75 anos ou uma vida doente por 80, né? Algumas pessoas vão responder A, algumas vão responder B. Cada pessoa tem sua preferência. E aí o método vai variando, né, esses cenários. Então, às vezes a pessoa escolheu o cenário B primeiro, ela falou, não, com certeza prefiro só viver 75 anos, mas com uma vida saudável. Aí um segundo dilema que pode ser apresentado vai ser um dilema mais difícil, digamos assim, né? Não, agora você vai ter 60 anos só com uma vida saudável contra 80 anos com uma vida com alguma doença. O que você prefere? Aí a pessoa pode mudar, né? Ela, não, nesse caso eu prefiro o cenário A.
E com o padrão de resposta de várias pessoas em vários tipos de dilema, a gente faz uma análise estatística desses padrões e a gente consegue derivar esses pesos, esses valores, tá? Então, de uma maneira que eu tentei deixar aqui o mais intuitivo e simples possível, é assim que o método funciona, tá? Com análise de dilemas e interpretação de preferências de padrão de escolha das pessoas. Então, aqui, por exemplo, a probabilidade que antes, no primeiro cenário, 80% das pessoas escolheram o cenário B. Quando você deixa o segundo cenário um pouco mais difícil, digamos assim, só 60 pessoas, 60% das pessoas que escolhem a B. Então, você tem uma mudança da probabilidade de escolha. E o método estatístico, então, ele vai interpretar isso como os pesos das colunas, né, dos atributos. Então, no final desses pesos, né, o número de anos que uma pessoa vai ter essa redução de DALYs, você vai multiplicar o peso do DALY pelo número de anos e vai multiplicar pelo número de pessoas que vão ter também essa redução ou o risco, né, de perder esses DALYs. Tá? E aí a gente vai chegar nessa unidade de tempo. Então, quando a gente falar assim, o mercúrio gerou uma perda de 1000 DALYs, quer dizer que 1000 anos equivalentes foram perdidos, ou seja, talvez foram 1000 pessoas que perderam um ano, por exemplo, de vida, ou foi 1 milhão de pessoas que perderam só uma fraçãozinha de qualidade de vida, tá? E aí a gente pode ponderar esse DALY, né, pelo valor estatístico da vida, que é um outro método que já monetiza diretamente, tá, essa variação em risco. Então, de novo, se uma pergunta para um governo é quanto vale a pena o governo investir para reduzir um risco de determinada doença acontecer? Né? Então, você tem uma doença que ela gera um risco de 3% de morte. Quanto vale a pena o governo investir nessa doença em comparação a outra doença que vai ter um risco de 1% de morte? Né? Então, aí a gente vê que a gente precisa ponderar riscos e que isso envolve ponderar valores também, né? E o valor estatístico da vida, então, ela é dada pela disposição a pagar para evitar uma pequena mudança no risco de morte. Tá? Então, ela dá já um trade-off direto entre dinheiro e saúde. Então, se você puder pagar um meio mais seguro de viajar, por exemplo, você vai pagar porque isso vai reduzir o seu risco de morte. Mas esse meio mais seguro é mais caro, né? Então, você vai escolher, no fundo, o que fazer. Então, por exemplo, como eu trouxe até no seminário de 2018, lá na Escola Superior do Ministério Público, um exemplo seria o que se passou em São Paulo uns anos atrás, quando houve uma grande questão, né, sobre aumentar ou não aumentar a velocidade máxima da marginal em São Paulo, né, de 70 para 90 quilômetros por hora. Então, se as pessoas votam favorável a isso, elas estão cientes que isso vai gerar um pequeno aumento no número de acidentes, mas é, elas estão a favor ainda, né? É possível a pessoa ponderar que mais vale ela chegar mais rápido no trabalho dela do que ela evitar um risco, né? Isso vai depender de preferências pessoais. Então, isso é para ilustrar que não existe um certo e errado. Essas questões de saúde, do próprio valor que a gente dá para os riscos de acidente, é subjetivo, né? Ao mesmo tempo, uma pessoa que está acostumada com 70 quilômetros por hora e que ela é contra ir para os 90, talvez ela seja contra também ir para 40 por hora, porque para ela aí já é lento demais e ela já não está mais disposta, por exemplo, né? Então, o valor estatístico da vida vai tratar justamente essa preferência, esse trade-off que as pessoas fazem entre renda, entre salário e risco, tá? Então, por exemplo, se entre 10 pessoas uma morre, existe uma probabilidade nesse grupo de 10% de morte, né? Então, se a gente aumentar o risco de morte de 10 pessoas em 10%, equivale no final a ter uma expectativa de que uma pessoa a mais vai morrer. Também, então, existe essa equivalência, né? No fundo, a gente está tratando com estatísticas, como aqui no caso da velocidade na marginal, aqui, né? A gente está falando de, ao invés de 120 acidentes, a gente ter 140 acidentes, né? Então, a gente está tratando de estatísticas que, no fundo, são riscos, né, de morte, tá?
Então, o tipo de dilema que a modelagem de escolha avalia, ele, dentro do valor estatístico da vida, né, ele vai considerar uma disposição a pagar para reduzir o risco de morte. Então, por exemplo, qual a variação de custo gera indiferença entre a alternativa A e B? Né? Aqui você tem um tratamento de saúde que vai reduzir muito a probabilidade de morte por R$ 1.000 mensais, ou você não ter esse custo e pagar um seguro de vida normal, não sei, R$ 100, né? Aí a gente vai mostrando justamente, como eu mostrei no exemplo passado, que algumas pessoas vão escolher A, outras vão escolher B, e a gente vai ponderando isso para achar o valor relacionado a essa probabilidade de morte. Tá? Em outra perspectiva, a gente pode falar da disposição a aceitar compensação por aumento de risco de morte, como no caso do mergulhador de risco. Né? Então, se ele é um mergulhador de baixo risco, ele pode estar disposto a ganhar R$ 10.000, mas e ter um risco muito baixo de morte, ou ele pode até aceitar um risco maior, desde que ele ganhe um salário maior, tá? Então esse é um outro exemplo em que a gente interpreta esse trade-off entre dinheiro e risco de morte, tá? A disposição a pagar e o valor estatístico da vida, ele depende da renda, tá? A renda média dos países, renda média das pessoas. Então, isso é um ponto fraco, né? Digamos assim, mas é algo que está intrínseco à teoria econômica que está valorando isso, né? Então, pessoas com menos renda, elas vão ponderar o risco, esse trade-off entre risco e renda de modo diferente, assim como governos com menos receita vão ter menos recursos para investir em saúde, etc. Então, existe uma relação, tá? Entre renda e que quanto menor a renda, menor é a disposição a pagar e, consequentemente, menor é o valor estatístico da vida. Por exemplo, a literatura fala de um valor médio para um americano de R$ 20 milhões. Quando a gente adapta isso para o brasileiro, pela renda per capita, pela paridade de poder de compra, a gente vê que o valor ele é de R$ 5 milhões. Tá? Então, existe essa diferença na literatura. Isso é, digamos assim, normal dentro desse framework, né? Dentro dessa abordagem. E é parte das limitações também, tá? Então, com base nisso, a gente pode falar, inclusive, que se o valor de uma vida ao longo, né, que na verdade é dado pela redução no risco de morte, né, ao longo de tantos anos é de 5 milhões, quanto que vale um ano? Para a gente justamente comparar com o DALI, por exemplo, né, com aquela perda de um ano de qualidade de vida reduzida ou de um ano de morte prematura, né? Aí a gente vai então anualizar esse valor como se fosse uma série de pagamentos e vai chegar a valor de um ano e um valor de um DALI, tá? Então a gente pode fazer essa ligação, essa comparação entre DALI e valor estatístico da vida, justamente para monetizar o que algumas pesquisas vão dar para a gente só em DALI, tá? De novo, as perguntas então não o valor da vida em si, né, de evitar uma morte, mas sim de você reduzir um risco de morte, tá? Ou de você evitar aumentar um risco, por exemplo, pela contaminação do mercúrio. Tá? Então, esse é o embasamento teórico básico que eu queria passar para vocês. Aqui agora a gente vai apresentar, Leonardo Bacher vai começar, depois a Júlia Queiroz vai complementar. A gente vai apresentar aqui as doenças mais comuns ou os desfechos mais comuns da contaminação do mercúrio que a gente achou na literatura e os diferentes métodos, tá? Então aqui a gente fez um esqueminha com vários métodos que vão partir então desde ali da função dose-resposta, né, da variação em 1 grama de contaminação no seu sangue, no seu cabelo, quanto isso varia em perdas de QI de fetos ou em variação de risco de infarto. E aqui a gente vai valorar então por diferentes métodos, tá? Pelo custo de morbidade, pela variação no salário, variação na produtividade, por DALI. Vamos fazer uma ponte entre DALI e valor estatístico da vida, tá? E
Então, vai ser mais ou menos essa estrutura da apresentação de hoje, tá? Dos casos que a gente vai passar a partir de agora. E eu queria perguntar para vocês, então, primeiro fazer uma primeira interrupção, se vocês têm alguma pergunta, e se não, a gente pode passar para os casos com o Leonardo Bach. Bom, então, eu acho que a gente pode passar aqui para a apresentação do Léo. Léo, por favor, eu vou parar aqui de apresentar. Uhum. Pedro, desculpa, só Uhum. aproveitando aqui. A questão dos pesos que vocês estavam adotando ali, eles já são, então, vocês já buscaram na literatura o que existe a respeito, né? Não, Isso. eu vi que a referência ela está de 97. Então, a gente tem outros pesos mais atualizados, tá? Essa daqui foi a Ah, tá. tabela, foi uma tabela só de exemplo mesmo que a gente deixou aqui. Entendi. Eu queria saber se essa literatura teve continuação e justamente tem atualizações disso aí, né? Uhum, uhum. Muita gente ainda se refere a esses pesos, tá? O Léo e a Júlia podem me corrigir, mas eu vejo bastante gente ainda se referenciando a esses estudos ainda da década de 90, tá? Apesar de que eu sei que tem outros mais atualizados. E a questão do ano de vida estatístico, só para ficar claro, ele é então com base na projeção de renda que a pessoa vai ter, em média? Ele é adaptado com base, eu acho que tem a renda ela joga ela tem um peso em alguns momentos, né? Uhum, Primeiro, quando você for calcular, porque, por exemplo, isso, em geral, pelo que a gente viu, é muito mais comum de ser calculado diretamente nos Estados Unidos, na Inglaterra, nos países com essa tradição de economia já mais consolidada, né? uhum, E aí, por questionários, as pessoas perguntam, né, fazem aqueles dilemas, apresentam aqueles dilemas, as pessoas respondem. Então, a gente já tem teoricamente previsto, né, de que pessoas com renda maior vão acabar é, buscando cenários com menos risco, porque elas vão ter mais dinheiro justamente para uhum, pagar, né? uhum. Então, esse é o primeiro componente que a renda tem um papel, né? É importante. O segundo passo, como você também já fez, é a adaptação desses valores, né? Então, a gente tem um valor dos Estados Unidos ali de 20 milhões e a gente vai adaptar por paridade de poder de compra, né? Ou seja, não é que a gente está refazendo o questionário aqui. Talvez o mais apropriado seria a gente até refazer a pesquisa primária aqui, né? Uhum. Mas como a gente não faz, a gente adapta um valor de fora. E aí a gente vai adaptar, então, pela paridade do poder de compra. Tá. É porque eu já vi um estudo, eu acho que era do Ministério de Transporte, junto com o IPEA, que ele fazia a projeção em média, né? Tudo em média. A projeção em que a pessoa... Esse estudo foi feito para verificar quanto que era o custo de acidente de trânsito, né? Então, ele pegava a projeção de renda média, a depender da faixa etária da pessoa, quanto que ela produziria até o final da vida e trazia isso ao valor presente para estimar o valor da vida dela em termos de produtividade, né, para a economia. E aí Uhum. fazia esse paralelo. Vocês estão o de vocês, se eu estou entendendo, então é um pouco diferente. É com base em questionários para verificar a disposição de diminuir o risco de morte. Seria isso? Isso. Tá. Eu diria que essas duas abordagens são possíveis e a gente vê Uhum. realmente pessoas fazendo como o somatório da projeção do salário ali da pessoa ao Isso, longo da vida, isso. né? Mas, estrito senso, o valor estatístico da vida ele seria esse delta da disposição a pagar ou da renda da pessoa pelo delta risco, né? Pela Uhum, variação do risco. uhum, Então, os dois vão ser úteis, digamos assim, eles são valores válidos, possíveis de serem usados, só que são perspectivas ou metodologias um pouco diferentes. é. Tá? Assim como até a gente deixou aqui, né? Então, o valor estatístico da vida, se vocês verem aqui mais à direita, a gente até deixou o somatório de salário,
que é a contribuição social, né? Uhum. E a outra abordagem é da variação do risco de morte pela variação da renda, né? Que é a disposição a pagar para reduzir o risco de morte. Esse seria um pouco mais subjetivo e o outro um pouco mais dependente de série histórica, de bases de dados como PNAD, esse tipo de coisa para estimar salário Isso. médio, né? Aí é importante a gente lembrar sempre que a subjetividade, ela no fundo, ela está ligada com a disposição a pagar, que é o nosso indicador mais completo de valor, né? Então aqui a gente está... subjetividade não necessariamente vai ser ruim. Eu falo subjetividade porque passa a ideia, né, de que é ruim. Não é isso. É questão exato. de... É que é uma palavra muito complicada, essa subjetividade, porque parece que aí não tem pé nem cabeça, que cada um acha que é uma coisa, mas não, existe um método para interpretar as preferências, né? Sim. As preferências, é claro, são subjetivas, mas é tão subjetivo como cada um de nós encara a dor ou o próprio risco de morte, né? Tem pessoas completamente avessas ao risco, tem pessoas que não são tão avessas ao risco, né? E a gente tem que ponderar isso para formular política pública, para formular valores para indenização, etc. Perfeito. Só para retratar, então, minha subjetividade que eu falei, todo preço é subjetivo, né? Você dá ou não dá, você paga ou não paga com base na subjetividade do valor que você atribui ao bem, né? Exatamente. E a somatória dessas subjetividades vai dar o preço real que a gente vê ali do computador, do pão de queijo, do tomate. Então, que a gente, no fundo, acredita ser... A maioria das pessoas acha que é objetivo, mas tudo é subjetivo. Mas, no fundo, né? É uma somatória de subjetividades, o preço real, né? Então, exatamente. tá joia. Então, retrato minha subjetividade.